Agora, voltando para essa questão da expansão do universo. Quando eu li Cosmos, do Sagan, ele fala sobre o hinduísmo, dizendo que é a única religião que tem uma visão cosmológica mais interessante. Porque em várias religiões é meio que uma história do tempo abreviada, enquanto no hinduísmo eles têm os chamados dias e noites de Brahma, que são 4,3 bilhões de anos. E eu pensei, caramba, olha só isso, né, cara? Então eles falam que durante o dia o universo se expande e depois ele se retrai. A gente tem alguma ideia se é isso mesmo? Se ele se expande para depois se retrair ou não? Essa expansão ela pode ser simplesmente infinita. Aí a outra grande questão que tem, que a gente chama que é o destino do universo. Qual que vai ser? Então, basicamente, são 4 grandes hipóteses, né? Você pode dizer assim, Sim, ou ideias, né? Sobre como que o universo pode acabar. Então, a gente chama de Big Bang, né? Então vamos dar o nome de Big também. Então tem 4 grandes. Uma é o Big Freeze, que é o universo vai se expandindo, a energia vai diminuindo até que ele congela. Tá, Big Freeze, grande congelamento. Tem o Big... Aí Einstein estaria certo, virou estático. Sim. Pronto. O Big Rip, que é o grande, como sei lá que pode dizer... Rasgo, né? O universo vai se expandindo, não para de expandir a ponto que tudo vai se rasgando. Galáxias vão rasgando, planetas vão rasgando e tudo mais. Os próprios átomos se desintegram. Até desintegrar tudo. Esse é o Big Rip. Por que isso poderia acontecer? Porque vai expandindo, sem fim, entendeu? Mas até os átomos, por exemplo... Assim, eu não sei te dizer a parte técnica profunda do Big Rip, mas até a última vez em que eu li para os últimos vídeos que a gente fez de Destino do Universo, era porque a própria expansão do espaço fazia com que o núcleo atômico se tornasse instável a ponto de ele desmantelar, assim. Então... Só que seriam, isso aí. Só que seriam trilhões e trilhões de anos. Mas é uma ideia. Uma teoria. Então é o Big Freeze, o Big Rip, o Big Crunch, que é ele voltar. Então ele se expande até um certo ponto, começa a voltar e se encolhe todo ali. E o Big Bounce, que chama. Porque existe uma grande... Lembra que a gente falou que o Big Bang, tudo bem, é um modelo e tal, não sei o quê. Existem outras ideias do universo. Então, uma das grandes ideias, que é do Roger Penrose, que é um físico muito importante, é de que o universo ele nunca teve um início e nunca vai ter um fim. O universo é cíclico. Então tem o Big Bounce. Big Bounce é o universo expande, depois ele volta, mas não a ponto de destruir. Ele volta até um certo ponto, depois volta a expandir de novo. Entendeu? Fica pulsando. Então são esses 4 bigs, né? Big Freeze, Big Rip, Big Crunch e Big Bounce. Que seria o que o pessoal estuda como destino do universo, que a gente chama. Que é como que vai acabar, né? Então essas que são as ideias. E o mais legal de tudo, em tudo isso, é que cada uma delas tem toda uma teoria, tem toda uma matemática, tá tudo de acordo com a física, tudo bonitinho. Tudo funciona. Tudo funciona perfeito ali. Nenhuma delas foi tornada falsa ainda? As 4 são possíveis? As 4 são, a gente não sabe o que... É que, as 4 fazem... Imagina que as 4 são resultados, vamos supor, de uma equação. Isso aí. Que são resultados possíveis e dependem das variáveis que a gente coloca na equação. Algumas dessas variáveis são, por exemplo, a distribuição de matéria no universo. Ou o formato do universo. Se ele é plano, se ele é esférico, algo do tipo. E até hoje em dia, se eu não me engano, a gente está cada vez mais próximo, assim, as últimas observações concordam que ele é plano, né? Então, no caso, o destino mais provável seria a morte térmica. Então, provavelmente seria o desfecho. Mas isso ainda é, assim, pesquisa em progresso, sabe? A gente ainda está descobrindo esses parâmetros. Mas não é como se fossem 4 ideias que alguém chegou e falou, eu tenho essa ideia, ou eu tenho essa ideia. Não, são 4 soluções formais, soluções matemáticas mesmo, para um conjunto de equações ou para uma equação só que a gente consegue aferir e dizer, tipo, não, ok, vai ser um desses 4. Então tem uma base matemática toda, não é só um cara relatividade. que teve A base matemática e física é a relatividade. Não é só o Homer Simpson com a teoria do universo e rosquinha. Isso aí tem os gráficos, nos livros de física, de cosmologia. Isso aí, essa área, até para o pessoal entender, tudo isso aqui que a gente está falando é dentro de uma área específica da astronomia que chama cosmologia. Cosmologia é a área que estuda o início, a evolução e o fim do universo. Então, o que rege a cosmologia hoje é baseado na teoria da relatividade. Então, você pega a equação, começa a trabalhar ela, colocar esses valores e tudo mais, você chega e tem os gráficos que mostram esses 4 destinos que a gente chama. O pessoal não gosta de chamar de fim, não. O pessoal chama de fate of the universe, né? O destino do universo, qual vai ser? Entendi. É que eles não vão ver, né? Então tá de boa. É porque só, se eu não me engano, só no Big Crunch que a gente...
talvez se considerar assim o Big Rip, que tem um fim sólido, digamos, um instante final para a história do universo. O resto, por exemplo, a morte térmica, o universo existe no infinito e além. É o deep time, né? O tempo profundo que eles chamam. Ele vai ficar lá, congeladão. Por isso que não é um fim do universo. Ele vai continuar existindo, só vai estar, por exemplo, congelado, nada acontecendo, Inativo. tipo, sem reações químicas acontecendo, o universo ia ser escuro, frio e sem nada de interessante. Aí quando falam... Bem similar ao que ele é hoje em várias partes, podemos dizer assim. Na maior parte do universo. Eu acho que tu acabou de arranjar treta com muitos astrônomos, mas, não, mas eu acho que... Eu ia dizer que não, né? Porque, na verdade, cada planeta tem um monte de reação, não tem? Acontecendo? É que a maior parte do universo é espaço vazio, né? Tem- Igual da tem matéria em si. A gente só não atravessa essa mesa aqui É isso porque... mesmo. Enfim, a carga elétrica, mas se a gente conseguisse vibrar na mesma frequência da mesa, a gente poderia atravessar. Então, a maior parte da matéria é espaço vazio, a maior parte do universo é espaço vazio também. Se a gente fosse aleatoriamente pegar um ponto no universo, a gente não ia cair num planeta. Seria muito difícil. Sim, exato. Iria sim. cair em espaço vazio. Por isso a questão. Eu fiquei curiosa com a história do plano. Eles acham que é plano. O que seria o plano? É tipo uma barra? Eu fiquei tentando imaginar. Até pra falar pro pessoal, né? Não estamos falando que a Como se Terra é essa- plana, é. não, viu, pessoal? Não, pelo amor de Vamos Deus. pensar bem Essa como é que a gente vai parte explicar isso pra não dar a entender que o universo É. é plano no sentido de... Já virou um corte, isso já. Já. Não é a Terra que é Não plana. é a Terra. Com certeza. Temos aqui um consenso de que a Terra não é plana. Isso. Essa parte sim. É que o pessoal O que universo. estuda o lance é o seguinte, né? É o quanto você consegue observar, o quão longe você consegue observar, os desvios que você observa em tudo isso, e aí entra todo o lance de topologia que a gente chama, né? Que é uma área da matemática extremamente interessante. E aí, com base nisso, você tem a ideia, o universo ele pode ser esférico, o universo ele pode ser plano, e ele pode ser curvo, né? Que é o curvo. Esférico, plano e o curvo que é a forma de cela, né? E a forma de cela, isso que eu ia falar, que é a forma de cela, para o pessoal entender que é como se fosse um É universo como se fosse uma curvo. batata Pringles, sabe? Esse é formato, meio assim, assim. é. Isso aí. Com- Então, o lance é que o que a gente tem hoje, com as observações que a gente tem, a tecnologia até onde ela vai, indica que o universo seria plano. Mas, e daqui 50 anos, 100 anos? A gente não sabe, né? Sim. Então fica nessa... Há Até 30 essa. a gente não sabia que tinha Exato, tanto planeta, que dirá. Isso. Até essa questão da curvatura, assim, uma maneira interessante de visualizar isso é que, por exemplo, se a gente está falando em termos geométricos, assim, da curvatura do universo, da geometria do universo que a gente vive. Então, num universo plano, por exemplo, duas retas paralelas jamais vão se encontrar. Num universo, por exemplo, esférico, com curvatura esférica, a gente poderia construir, por exemplo, um triângulo equilátero em que os três ângulos têm 90 graus, os internos. Isso deveria ser impossível se o universo fosse plano, por exemplo. Então é muito mais uma questão de curvatura e não é como se a gente fosse olhar o universo de longe e ver ele como se fosse uma folha A4 esticada em todas as direções, sabe? É mais no sentido Foi o que eu realmente imaginei. Eu topológico. imaginei um grande paralelepípedo. Não é isso. Da topologia. Isso aí tem a física, a astronomia, ela tem uns termos. E dependendo da maneira que explica, né, Pedro? Pra quem não sabe nada, Poxa, tipo, os Vega, leigos da gente, o aí maior fica- erro de tudo isso, só saindo um pouquinho do tema, é o lance da dualidade onda-partícula. Uhum. Que alguém um dia explicou, alguém não, o livro lá, né? Como que chama o livro lá? O Lei da Atração? O Ah, meu Segredo? Deus. acho que é esse. Segredo. Que tem até É. aquele filme, tudo, que tem um físico. Aliás, os físicos odeiam esse filme, porque o físico no filme explica errado Meu o Deus. lance da dualidade onda-partícula da luz. Porque falam que tem. Não, e até os coaches usam isso, né? O coach quântico, né? Porque ele fala, não, que é a maneira como você observa a coisa muda o significado, não é isso? Aham. Porque explicaram assim, mas não existe isso na física. O lance de observar é você colocar um sensor para medir. Só que o pessoal acha que é você colocar um ser humano ali para ver. Pra olhar o fenômeno. Isso aí vira uma confusão. Você pega qualquer físico e vai conversar com ele, a Roberta, a Bibi, eles ficam malucos, principalmente com o filme, porque no filme aparece o físico explicando, e aí os livros também, de física, alguns, eles pegam e colocam um olho. Em vez de colocar um sensor, eles colocam um olho. Aí, pronto, aí os caras pegam essa figura e jogam nessa coisa. Então, e o lance da geometria do universo que a gente tá falando é uma outra coisa que confunde também. Porque entra numa área que é chamada de topologia matemática, que é um negócio super complexo e aprofundado, entendeu?
E aí cria essa confusão toda aí na cabeça do É a área pessoal. responsável por dizer que seres humanos são rosquinhas, por exemplo. Porque a gente só tem um buraco, sabe? Tipo, o ser humano, ele é tipo uma rosquinha de carne em volta do trato digestório, assim. Então, Topologicamente Meu Deus, falando. eu tô bugada. Um buraco na boca. Eu aqui. é tipo uma rosquinha de carne, tipo, Gente. é isso aí. É. Que loucura. Topologicamente falando. Essa parte matemática, entendi. eu acho... O Homer não tava tão errado. Tá, tá errado. Não, o episódio, ele tá conversando com... Com quem que ele conversa? Com Stephen Hawking. Com o Hawking. É, O É, Hawking, isso ele tá mesmo. falando com o É com o Hawking sobre Hawking. isso, o Hawking fala, sua teoria do universo em forma de rosquinha, ela é interessante, Homer. Mas eu acho muito interessante essa parte matemática. Até nesse livro que eu li do Ray Kurzweil, ele fala que da matemática você tira a física, aí da física veio a química, com os diferentes elementos que a gente tem no universo. Da química surge a biologia, surge a vida, e da biologia veio toda a parte de ciências humanas. Ele fala que essa é a escala, e que matemática é a linguagem do universo. Eu achei que era da biologia surgiu os homens que estragava todo o resto. Não, aí, com Também, os né? homens surgiu uma série de outras ciências. Entre aspas, às vezes por ciência, depende do critério que você usa pra isso. Mas essa parte de pensar na forma, eu sou um fã da ideia do Eratóstenes lá atrás, que foi um grego antigo que provou que a Terra era redonda. Isso aí. E não porque ele conseguiu entrar em órbita e viu, caramba, é redonda. Foi através de cálculo matemático. Só que antes dele, eu gosto muito de mitologia também, Zeus, numa história que existe mitológica, já mostrava que a Terra era redonda também, porque ele soltou 2 águias para voarem pelo mundo e falou, onde as 2 se encontrarem é o centro do mundo. Se encontrarem em Delfos, elas foram em direções contrárias e uma hora se cruzaram. Como? Se fosse plano. Elas iam embora, né? E em Delfos ele colocou no final um oráculo. E lá tem placas tectônicas realmente que se batem. Então era um ponto especial para os gregos antigos. Mas o Eratóstenes ele conseguiu fazer esse cálculo através de ângulos alternos internos calculados com obeliscos e sombras na época. Isso O aí. cara era pica. Ele viu que a sombra em Alexandria, por exemplo, não tinha sombra em cima do obelisco e numa outra cidade chamada Assuã tinha, ou era o contrário. E ele fez o ângulo alterno interno, ele viu o ângulo que havia no centro da Terra, viu a distância entre as 2 cidades e pensou, se para um ângulo de 10 graus é tanto, então para 360 graus é tanto, e chegou numa curvatura muito próxima da curvatura da Terra. Só com matemática. Igual, por exemplo, Einstein fez depois na hora de pensar em relatividade em outros aspectos. E você disse do E espaço... no lance do Eratóstenes, só pra falar, existe um projeto atualmente, hoje no mundo, chamado Erato. Que sabe qual que é? Eles pegam um dia específico e todo mundo, aí se você entra lá no site, se cadastra, você vai pôr uma varetinha Que na sua legal. casa e vai medir a sombra. E aí todo mundo carrega isso numa base de dados gigantesca e aí com isso você consegue fazer a mesma conta que o Eratóstenes fez lá Mas 3 o mil povo anos tá atrás. dizendo que é plano. É. Mas aí, sobre essa questão do universo, porque a Malu falou, imaginei que fosse plano. Aí tem aquela figura conhecida do tecido do espaço, é quando você bota uma coisa muito pesada, ele deforma. A ponto de, se isso for acontecer, a gente poderia viajar grandes distâncias no universo, colocando alguma coisa muito pesada, um buraco negro, por exemplo, e sair em outro ponto, ou não, o buraco negro é tão denso que ele atrai e destrói o que tem lá dentro. Quais são as teorias? Então, aí o lance...